Graça e paz, meus amados irmãos. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor e Salvador Yeshua, Jesus, esteja vos consolando, abrindo o vosso entendimento, para que possais conhecer a verdade. Hoje eu quero falar com vocês sobre o batismo e o livro que daremos início à nossa leitura, à nossa pregação, ao nosso estudo, é o de Ezequiel, mais especificamente no capítulo de número 36, versículos de número 24, 25, 26 e 27. Portanto, tenha em mãos Bíblia, caneta e caderno, para que você não só confira, mas também anote, para que depois possa refletir, possa estudar, possa se dedicar a ter selada essas informações do seu entendimento, se tornando capaz de dar referências, de explicar, de ensinar outras pessoas. Então, em Ezequiel, capítulo de número 36, nos versículos de número 24 e 25, a priori, dizem assim: E vos tomarei dentre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Essa profecia se cumpriu em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, do versículo 5 ao 12, onde lemos que judeus de todas as partes do mundo vieram a Jerusalém por conta da festa da colheita, a festa chamada Pentecostes pelos gregos. E no versículo de número 25 diz: Então espalharei ou lhes lavarei, então espalharei água pura sobre vós, e ficareis purificados ou lavados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Aqui esse versículo de número 25 fala especificamente sobre o batismo nas águas. Que aqueles de Atos 2, quando ouviram os apóstolos pregando as maravilhas de Deus no seu idioma materno, perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos o que eles deveriam fazer, como registra Atos 2, 37 e 38. Ao que Pedro lhes responde: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em o nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, que é o que nós vamos dar entrada agora. A questão sobre o batismo com o Espírito Santo. Então os versículos de número 24 e 25 falam da profecia de Atos, O versículo 24 se refere a Atos 2, do 5 ao 12, que fala da reunião em Jerusalém por conta da festa de Pentecostes, das colheitas, onde judeus de todas as partes do mundo vieram até Jerusalém. Então ali Deus ajuntou o seu povo e por meio dos seus apóstolos pregou-lhes a sua palavra, dando-lhes o dom para falar em outro idioma, pregando na sua língua materna. Olha que coisa tremenda. E no versículo de número 25 é a questão do que fazer após entender. Que nós vamos lá para Atos 2, 37 e 38, onde os que ouviram compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos o que deveriam fazer. Ao que Pedro lhes responde: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus para perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Agora aqui em Ezequiel capítulo 36, nos versículos de número 26 e 27, fala da postura assumida após o batismo e também sobre o recebimento do Espírito Santo. Então nós lemos: E vos darei, após o batismo, um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, ou seja, porei um coração novo, uma nova maneira de sentir, e um espírito novo, um novo entendimento. E tirarei o coração de pedra da vossa carne, o coração impenitente, e vos darei um coração de carne, um coração sensível, humano. Versículo 27. E porei dentro de vós o meu espírito. Olha que interessante. Logo, aqueles indivíduos foram reunidos por Deus por ocasião da festa de Pentecostes, da festa da colheita em Jerusalém,
para que os mesmos fossem batizados nas águas, para que tivessem um novo espírito, um novo entendimento, um novo coração e também recebessem o seu Espírito Santo. Com qual finalidade? Olha só, versículo 27. E porei dentro de vós meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Ou seja, vos tornarei obedientes à minha vontade por conta do meu Espírito. Então o Espírito Santo, ele serve para nos tornar obedientes, para nos tornar como Deus quer que nós sejamos. Então é necessário que antes seja trocado o nosso espírito, o nosso coração, para que então o Espírito de Deus testifique com nós, como Paulo fala em Romanos 8,16. E o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Logo, amados irmãos, por regra, o batismo com o Espírito vem após o batismo nas águas. Tá? Essa é a regra, este é o padrão. Houve exceção? Houve, e nós leremos também a este respeito. Mas, por regra, é o batismo com o Espírito Santo após o batismo com as águas. Abram comigo as suas Bíblias em Atos dos Apóstolos. Apesar de já termos citado, nós leremos mais uma vez. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículos de número 37 e 38. Dizem assim: ouvindo eles isto, ou seja, aqueles que vieram de todas as partes do mundo para Jerusalém por ocasião da festa da colheita, a festa de Pentecostes, os judeus de línguas estrangeiras, reunidos ali, ouviram os apóstolos pregando as maravilhas de Deus no seu idioma materno, o que lhes impressionou, e compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos o que deveria ser feito. Ao que Pedro lhes responde no versículo de número 38. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em o nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então o Espírito Santo vem após o batismo nas águas. Ele não vem antes. Houve uma quebra dessa sequência? Houve. Houve uma quebra nesta regra? Sim, ela foi uma exceção. Por quê? Porque os judeus eles tinham um preconceito e acreditavam que o batismo nas águas e no Espírito era algo somente para judeus. Então Deus prova que o batismo é para todos. Daí então houve autorização para que se realizasse o batismo nas águas. Ok? Mas eu vou mostrar isso para você passo a passo. Abra comigo, antes de lermos esse episódio de Atos 10 com o apóstolo Pedro, eu quero que você leia comigo em Atos 8, um episódio em que Filipe, o evangelista, batiza alguns samaritanos e Pedro e João são enviados para lá para lhes impor as mãos para que os tais recebessem o Espírito Santo. Então o texto diz assim, olha, lendo do versículo 14 ao 16. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles ainda havia descido, mas somente eram batizados em o nome do Senhor Jesus. Os apóstolos eles eram incumbidos, através da imposição de mãos, de dar, digamos assim, o Espírito Santo àqueles que eram batizados por outros discípulos, por outros obreiros que não fossem apóstolos. Então a imposição de mão para receber o Espírito Santo era algo que só acontecia por imposição de mão dos apóstolos. E Atos 10, que nós leremos agora, houve uma quebra de regra aonde o Espírito Santo veio sobre os ouvintes que eram gentios antes dos mesmos descerem as águas. Por quê? Para quebrar o preconceito, para quebrar este pensamento, essa ideia de que os judeus tinham, de que o Espírito Santo só viria sobre eles e não sobre os gentios.
Atos 10, para que você entenda melhor, a partir do versículo de número 28 diz assim: E vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo, pelo que sendo chamado vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandaste chamar-me? E disse Cornélio: Há 4 dias estava eu em jejum, esta hora, orando em minha casa a hora 9. E eis que diante de mim se apresentou um varão com vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope, e manda chamar Simão, o que tem por pseudônimo Pedro. Este está em casa de Simão, curtidor, junto do mar, e ele vindo te falará. E logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. E abrindo Pedro a boca, disse: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude ou poder, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas estas coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus ao 3º dia e fez que se manifestasse não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Versículo 44. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, ou seja, aqueles judeus que vieram na companhia de Pedro, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: Pode alguém porventura recusar água para que não sejam batizados estes, que também receberam como nós, judeus, o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram que ficasse com eles por alguns dias. Aqui houve uma exceção, uma quebra de protocolo, digamos assim, uma inversão de curso, de regra, porque o batismo com o Espírito Santo, por regra, ele vem após o batismo nas águas. Neste caso, por conta do preconceito dos judeus, eles receberam por Deus o Espírito Santo antes de descerem as águas, para que não houvesse a recusa daqueles que acompanharam Pedro quando lhes ordenasse o batismo dos tais. Então, quando eles ficaram maravilhados de que os gentios, como eles, judeus, receberam o batismo com o Espírito Santo, não ofereceram nenhum tipo de resistência ao que Pedro lhes ordena que realizem o batismo nas águas destes gentios. Você pode depois conferir no capítulo 11, que deu um rebu, uma confusão muito grande, e Pedro e os que foram com ele tiveram que explicar para os outros apóstolos e discípulos que ficaram em Jerusalém o porquê que Pedro entrou na casa dos gentios, o porquê que Pedro batizou os gentios. Então ali há uma explicação, então a igreja glorifica, a igreja fica feliz, né, pelo fato de Deus também
dar da graça do Espírito Santo aos gentios. Eu vejo acontecendo muito isso nas igrejas, não é de agora, há muitos anos eu acompanho e tenho observado isso, que eles acreditam que a pessoa receba o Espírito Santo antes de descer as águas, como se fosse uma coisa ao léu, sem um propósito, sem um motivo, e não é assim que se dá. O batismo no Espírito Santo antes de descer as águas se dá por ocasião de provar alguma coisa, de quebrar algum tipo de preconceito, como foi o caso aqui. Mas por via de regra é batismo nas águas e batismo no Espírito Santo posteriormente, com imposição de mãos. Não é de qualquer obreiro nem de qualquer pessoa, é com imposição de mãos dos apóstolos. Todos os episódios nos quais o Espírito desceu sobre alguém foi por conta da imposição de mão dos apóstolos após o batismo nas águas, e não por qualquer obreiro. Você pode ver, como nós lemos em Atos 8, que Filipe já havia batizado os samaritanos em o nome do Senhor Jesus Cristo, mas nenhum deles ainda havia recebido o Espírito Santo. Por isso a igreja enviou Pedro e João para que, impondo-lhes as mãos, os tais recebessem também o Espírito Santo. Olha que coisa. E em Atos 10 houve essa quebra de protocolo por conta do preconceito dos judeus, que achavam que não só o batismo com o Espírito Santo, mas também o batismo nas águas era mérito exclusivo dos judeus. Então Deus quebrou esse preconceito, esse paradigma, invertendo a ordem, para que os judeus que acompanharam Pedro pudessem aceitar batizar nas águas aqueles gentios que os receberam, que mandaram ali, no caso de Cornélio, mandou chamar Pedro para que lhes falasse as grandezas, as maravilhas, o Evangelho de Deus. Ok? Em Atos, capítulo de número 19, o apóstolo Paulo, ele rebatiza, irmão, isso mesmo, ele rebatiza algumas pessoas. Por quê? Os tais sequer tinham ouvido falar sobre o Espírito Santo e mal entenderam o que era ou como era o batismo que João realizava. Atos 19, a partir do versículo de número 1, e vocês vão notar que os tais também receberam o Espírito Santo após imposição de mão do apóstolo Paulo. Diz assim, a partir do versículo 1: E sucedeu que, enquanto o Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados? E eles responderam: No batismo de João. Mas é óbvio que não, porque senão não haveria necessidade de que Paulo realizasse o batismo, somente a imposição de mãos. Então Paulo explica o batismo de João. Mas Paulo disse, versículo 4, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus, ou seja, foram rebatizados. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões. Aqui também é um grupo de gentios, como o grupo de gentios ali que Pedro batizara. Todavia, como Paulo já tinha sido levantado para os gentios, não houve nenhum tipo de resistência ou restrição. Ele perguntou que tipo de batismo eles haviam recebido, como eles achavam que era o de João, mas não era, por isso Paulo explica. Paulo lhes rebatiza em o nome do Senhor Jesus e lhes impondo as mãos, eles são também batizados com o Espírito Santo. Recebem o Espírito Santo e começam a profetizar, a falar em outro idioma. E era um grupo ali de aproximadamente uns 12 irmãos. Ok? Então, por via de regra é batismo nas águas e batismo no Espírito Santo. O Espírito Santo vem por imposição de mão de apóstolos. E apóstolos de Cristo, não esses mequetrefes que estão aí dizendo-se apóstolos.
não é qualquer obreiro, tem que ser um apóstolo, ok? Por quê? Porque os apóstolos é dado a eles algumas autoridades que não são dadas a outros. Um apóstolo, ele é aquele formado não só na autoridade, como também a estatura de Cristo para a formação de outros. Então os tais são representantes diretos do Senhor Jesus para a propagação do Evangelho. Eu quero deixar bem claro também que não existe salvação para quem não é batizado nas águas e quem não recebe o Espírito Santo, ok? Então, se o indivíduo não é batizado nas águas, ele não tem salvação. E se o indivíduo, mesmo batizado nas águas, não receber o Espírito Santo, ele também não tem salvação. Por quê? No batismo nas águas, o indivíduo morre para aquilo que ele era. Em nome de Jesus, tendo sido realizado esse batismo, são perdoados os seus pecados. Então ele sai da água como que ressuscitado espiritualmente. E o batismo com o Espírito Santo é para confirmar a sua adoção. É a prova de que ele foi tomado para Deus, para viver de acordo com a vontade de Deus. Para que ele possa viver de acordo com a vontade de Deus, como nós lemos lá em Ezequiel, no capítulo 36, especificamente no versículo 27, é necessário que o tal receba o Espírito Santo para obedecer. Ok? Então o cara vem, ele é evangelizado, certo? Ele é batizado nas águas, ele recebe um novo espírito, que é um novo entendimento, uma nova maneira de pensar, recebe um novo coração, se torna mais sensível, mais amável, é tirado dele aquele coração de pedra, aquele coração impenitente, e é colocado um coração de carne, um coração sensível, um coração humano, para que ele possa então, recebendo o Espírito Santo, obedecer a palavra de Deus. Logo é dado um novo espírito, uma nova maneira de pensar, um novo entendimento, e na sequência o cara recebe o Espírito Santo. O Espírito Santo tem que testificar com o Espírito, com a formação espiritual, o entendimento que o indivíduo recebeu. E tendo recebido o Espírito Santo, ele será obediente à palavra de Deus, aos mandamentos de Deus, como diz em Ezequiel, capítulo de número 36, versículo de número 27 especificamente, que diz assim: e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Ou seja, o cara se torna obediente e praticante da palavra de Deus. E tudo isso é possível se o indivíduo receber o Espírito Santo. Por quê? Nas águas, o batismo nas águas, ele recebe o perdão. Ok? Para que ele possa resistir e não voltar a se corromper com o mundo, para não desvalorizar ou desvalidar o seu batismo, é necessário que ele receba o Espírito Santo, que vai fortalecê-lo para que o tal se torne praticante. Senão ele não vence a carne, porque a carne exerce um poder já muito grande sobre a alma, ainda mais vivendo neste mundo. Para que o indivíduo possa subjugar a sua natureza, a sua carne, é necessário que ele receba o Espírito Santo. Para ele receber o Espírito Santo, ele tem que ter já um novo espírito, um novo entendimento. Aí nós entramos naquele ponto daquela outra pregação que eu fiz, como o indivíduo deve se portar antes e depois do batismo. Ou seja, já antes do batismo, ele já tem que ter dado início a uma nova formação espiritual por meio da pregação do Evangelho. Por quê? Quando ele sair das águas, ele já sai com a mentalidade preparada para que o espírito dele testifique com o Espírito de Deus, ou o Espírito de Deus testifique com o seu espírito. Entenderam? Por isso que eu peço que vocês estejam sempre acompanhando, sempre ouvindo as mensagens que são referentes ao batismo, porque sempre tem algo novo que o Espírito Santo aponta, que o Espírito Santo sinaliza para o seu conhecimento, para o seu crescimento, para que você possa entender aí a importância de ser batizado da maneira correta. Ok? Não existe salvação para quem não é batizado nas águas. Por quê? Se por via de regra eu tenho que ser batizado nas águas, eu só receberei o batismo com o Espírito Santo posteriormente, após o batismo nas águas. Se eu não for batizado nas águas, eu não receberei o batismo com o Espírito Santo. Se eu não for batizado nas águas, eu não terei salvação. Mesmo tendo sido batizado nas águas, se eu não receber o batismo com o Espírito Santo, eu também não tenho salvação. Porque é necessário que, tendo recebido o batismo nas águas,
eu receba o Espírito Santo, que vai testificar com o meu espírito de que eu sou um filho de Deus. É o espírito de adoção. O espírito que confirma que eu sou herdeiro de Deus, que eu agora faço parte da família de Deus, que eu agora fui adotado por Deus. Vejamos então todos estes pontos. Primeiro que você tem que entender. Marcos capítulo 16, versículo 16. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Então a salvação do indivíduo está ligada ou dependente do batismo nas águas. E também no batismo com o Espírito Santo. Porque se o cara não é batizado nas águas, ele não nasce de novo, não vê o reino, não recebe o Espírito e não entra no reino. Olha que interessante. João capítulo de número 3, especificamente versículos de número 3 e 5. Jesus falando com Nicodemos, ele explica: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Onde se dá esse novo nascimento? Versículo 5. Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O novo nascimento se dá no batismo. O indivíduo vê o reino de Deus. E quando ele é ali batizado nas águas e no Espírito Santo, ele entra. Então o batismo nas águas, o indivíduo vê o reino. O batismo com o Espírito Santo permite com que o indivíduo entre. Então o batismo nas águas e no Espírito compõem a visão do reino e permitem a entrada no reino. Se o indivíduo não é batizado nas águas, ele não vai ver o reino, não vai saber como funciona a vida de quem compõe o reino de Deus. Ok? Ele não vai ser batizado com o Espírito Santo e não poderá entrar no reino de Deus. Não terá salvação. É crucial que os batizados na água sejam batizados com o Espírito Santo. Até porque em Romanos capítulo 8 nos ensina o seguinte, a partir do versículo de número 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, ou seja, com medo de perder a salvação, se sentindo condenado. Mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Pai. Ou seja, nós temos a convicção de que somos filhos de Deus, nós nos dirigimos a Ele como sendo nosso Pai. O mesmo Espírito, o Espírito Santo, testifica com o nosso espírito, com o nosso entendimento, que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que com Ele também sejamos glorificados. Em Efésios, capítulo de número 1, versículos de número 13 e 14, diz assim: em quem também vós estáis, ou seja, em Cristo, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual, o Espírito Santo, é o penhor, a garantia da nossa herança, para a redenção, para a redenção daqueles que foram possuídos, daqueles que são possessão de Deus para louvor de sua glória. Logo, é óbvio que, tendo sido batizado nas águas, eu precise também ser batizado com o Espírito Santo, receber o Espírito Santo. Do contrário, não haverá salvação. Ok? Não haverá salvação. Aquele que não nascer da água e do Espírito não entrará no reino. Não terá salvação. Por isso que em Marcos 16:16 diz: quem crer e for batizado será salvo. Porque o crente, após o batismo, ele recebe o dom do Espírito Santo. Como Pedro explica em Atos, capítulo de número 2, versículo de número 38. Aqueles judeus que haviam crido em Jesus pela mensagem de Pedro e dos apóstolos. Onde Pedro diz no versículo 38, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Simples assim. Quem não é batizado no nome do Senhor Jesus não recebe o perdão dos seus pecados. Olha que coisa. Todo esse trabalho que é feito nos hospitais, oferecendo Jesus aos moribundos, ele é inútil. Inútil e cruel.
É lógico que muitos não têm ideia do que estão fazendo e não sabem o quanto têm sido cruéis porque foram assim ensinados. É o chamado efeito bola de neve. Um ensina errado e vai descendo e a próxima geração se torna pior do que eles. Certo? Porque você não pode oferecer para um moribundo a salvação, sendo que o mesmo ainda não foi batizado para ser salvo, ainda não recebeu o Espírito Santo. Só existe salvação para quem é batizado nas águas e no Espírito Santo. Simples assim, sem conversa furada, sem mimimi. É assim que se dá o processo. Batismo nas águas, imposição de mão dos apóstolos, batismo com o Espírito Santo. Batismo nas águas, o indivíduo vê o reino. Ok? Batismo nas águas e no Espírito, o indivíduo não só vê o reino, como ele também entra no reino de Deus. É salvo. Receber o batismo nas águas é o perdão dos pecados. Receber o Espírito Santo é a prova de que o indivíduo foi adotado por Deus e que o indivíduo se tornou filho de Deus. E é necessário receber o Espírito Santo para que você seja guiado por ele, porque só os filhos são guiados pelo Espírito. Se você ainda for batizado nas águas, mas não receber o Espírito Santo, não adianta de nada. Você nunca vai deixar o pecado, porque nunca terá o Espírito Santo para te guiar. Você nunca será guiado pelo Espírito Santo de Deus. E para que você seja guiado pelo Espírito Santo de Deus, é necessário que você também receba uma formação espiritual adequada. Você seja evangelizado da forma correta, para que você entenda o modo de pensar que agrade a Deus. Daí, o Espírito de Deus testifica com o seu Espírito de que você é um filho de Deus. Do contrário, meu amigo, sem chance. Não adianta ter mimimi, o negócio é o que está escrito e não é a crença individual de cada religião, de cada denominação pseudo-cristã, chamada cristã, enfim. Não existe salvação para quem não é batizado nas águas e no Espírito. E esta é a ordem: águas, posteriormente Espírito, por imposição de mãos. Ok? Ah, mas o Espírito vindo antes. Exceção, não é regra. E isso depende do motivo que, do contrário, é para se duvidar, porque pode ser uma ação demoníaca, como tem acontecido dentro de inúmeras igrejas pentecostais espalhadas por todo o planeta, onde pessoas acreditam ter recebido o Espírito Santo antes de descerem as águas e na verdade foram possuídas por alguma entidade, por algum demônio que as torna 1000 vezes mais carnais depois do batismo nas águas. Só no batismo nas águas é que se dá a morte da velha criatura. E esse batismo tem que ser realizado no nome do Senhor Jesus para perdão dos pecados, como Pedro ensina em Atos 2:38. Já em Romanos capítulo 6, o apóstolo Paulo diz o seguinte, versículo de número 3: Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. No batismo nós sepultamos a velha criatura. E esse batismo tem que ser realizado em Jesus, no nome de Jesus, para perdão dos pecados. Do contrário, se o batismo é realizado na forma metafórica, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ou em nome de Jesus, sem todo o processo anterior citado nas pregações que eu já postei aí, que você pode conferir, de modo nenhum terá validade. Porque o batismo, mesmo sendo realizado no nome correto, que seria o nome do Senhor Yeshua, ele só tem alguma serventia se seguir alguns passos anteriores ao batismo. Antes do batismo, o indivíduo tem que ser discipulado. Antes do batismo, o indivíduo tem que se arrepender. Antes do batismo, o cara tem que dar testemunho, frutos de que ele se arrependeu. Ele tem que mudar já o comportamento dele e confessar os pecados antes de descer as águas. Do contrário, não adianta de nada, mesmo realizando no nome correto, que é o nome do Senhor Yeshua, que é o nome do Senhor Jesus, não terá nenhuma serventia, certo? O espírito, a mentalidade do cara tem que começar a ser preparada para que quando ele sair das águas, na imposição de mão, receber o Espírito testificando com o seu Espírito, para que dali ele possa ser guiado pelo Espírito de Deus. Olha só, Romanos capítulo de número 8, novamente, versículos de número 14, 15 e 16, diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Mas como o indivíduo vai ser guiado pelo Espírito de Deus se ele não receber o Espírito de Deus?
Bom, continuando, versículo 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor. Ou seja, você não recebeu um espírito, um entendimento que te faça continuar na prática do pecado. Você recebeu o Espírito Santo, né, que é o entendimento de Deus para que você viva uma vida santa. Mas recebestes o espírito de adoção de filhos. Olha só, o espírito de adoção, certo? De filhos, pelo qual clamamos Pai, pelo qual nos dirigimos a Deus como nosso Pai. O mesmo Espírito Santo, o Espírito de adoção, testifica com o nosso espírito, com a nossa formação espiritual, com o nosso entendimento, de que somos filhos de Deus. Agora olha que interessante, versículo 26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito Santo intercede por nosso intermédio com gemidos inexprimíveis. Não intercede por nós, quem intercede por nós é Jesus, mas o Espírito Santo nos inspira a oração, intercede por nosso intermédio, porque nós não sabemos como pedir, então ele vai nos orientar a área que devemos pedir. E aquele que examina os corações, ou seja, Jesus, sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele, Jesus, que segundo Deus intercede pelos santos. E sabemos que todos, o Filho e o Espírito, contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Sendo assim, se você não recebe o Espírito Santo, você não será orientado, você não vai saber orar, você não vai ter fortaleza para subjugar a natureza. Você precisa ser batizado nas águas e no Espírito. É imprescindível que você seja batizado nas águas e no Espírito Santo. Se por alguma exceção você receber o batismo no Espírito, alguém na sequência, isso numa quebra de regra, numa quebra de protocolo, como aconteceu em Atos 10, você tem que descer as águas. Isso, mas nós não vamos colocar isso como via de regra, porque por via de regra é batismo nas águas e posteriormente no Espírito. Mas se também você for batizado nas águas, mas não receber imposição de mãos de um apóstolo para você receber o Espírito Santo, também não adianta de absolutamente nada. E o seu batismo nas águas só tem serventia, valia se você souber o significado dele. Se você confessar os seus pecados, se você já antes do batismo já estiver dando testemunho de mudança comportamental, se você estiver arrependido. Do contrário, você é batizado nas águas e o seu batismo nas águas não teve também serventia nenhuma, o que vai, lógico, impedir com que você receba o batismo com o Espírito Santo. Por isso que tem tanta gente nas igrejas que, mesmo tendo sido batizadas corretamente nas águas, no nome correto, por não ter esse tipo de instrução, após as águas, ela não recebe o Espírito Santo na imposição de mão dos apóstolos. Bom, meus amados, eu vou ficando por aqui. Eu fiz esse breve estudo, procurei fazer um resumão, um apanhado de tudo, para que você tenha um entendimento correto. Que Deus abençoe sua vida, deixe o seu like, compartilhe os nossos vídeos, faça o seu comentário. Eu preciso da sua ajuda para divulgar a mensagem que Deus me confiou. Que Deus abençoe sua vida, fique na paz.